Olá, amigas! Oi, amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam muito bem, que a gente possa estar cada dia mais consciente das bênçãos que a gente recebe, porque elas são muitas e nós agradecemos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a Kardec, aos nossos anjos de guarda, a todos os benfeitores espirituais, etc, etc, etc. O tema de hoje é fundamental para a nossa evolução. E só quem evolui consegue ser realmente feliz e espalhar a felicidade ao redor, que é tudo que a gente quer. E que coisa é essa tão essencial para nós melhorarmos? É a importância de servir. Esse é o nosso tema. Os livros utilizados nesse estudo foram Fonte Viva, psicografia do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, mensagem 82, e o livro Pão Nosso, igualmente de Emmanuel, psicografia do Chico, mensagem 4. E começamos pelo Fonte Viva. O título da mensagem é Quem serve, prossegue. A abertura é uma passagem de Marcos, capítulo 10, versículo 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Haroldo Dutra Dias explica que essa expressão Filho do Homem ou Filho de Adão significa várias coisas, vamos por partes. Primeiro significa o ser humano. O hebraico tem a seguinte forma de construir expressões. Filho da luz é o iluminado, filho da sabedoria é o sábio, filho do homem, ou filho de Adão, é o ser humano, o homem encarnado. Porém, 200 anos antes de Cristo, surgiu uma literatura hebraica usando a expressão filho do homem como o ser humano aperfeiçoado, um ser humano melhor, que realmente vive a lei divina, do qual Jesus seria, 200 anos mais tarde, o exemplo perfeito. Então, quando Jesus chama a si mesmo de o Filho do Homem, ele está dizendo que ele era um modelo da humanidade, que nós podemos chegar onde ele está se seguirmos o seu caminho. Mas não só isso. Os profetas que previram a vinda do Messias, como Daniel, Jeremias, Isaías, se referiam a ele, ao Messias que viria, como Ben-Adã, o filho de Adão, ou filho do homem. Então, quando Jesus usa a expressão filho do homem, ele também está afirmando que ele era mesmo o Messias esperado, que ele é o Messias previsto pelos profetas. Quando ouvirmos novamente essa expressão, filho do homem, já sabemos que Jesus se referia a ele próprio, a ele encarnado entre nós, a ele como nosso modelo e guia, a ele como o mais perfeito exemplo de ser humano, a ele como o Messias previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Filho do homem, então, quer dizer tudo isso ao mesmo tempo. Legal, né? Voltamos então ao trecho de Marcos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ora, se o nosso modelo e guia, que é Jesus, disse que veio para servir e não para ser servido, então servir é algo muito importante, é um caminho essencial para a evolução. Não só a nossa evolução, mas também a evolução dos que convivem conosco, porque todos nós influenciamos para o bem ou para o mal quem tem contato com as vibrações que nós emitimos. E também não só a nossa evolução, a evolução dos que convivem conosco, com os que são afetados pelas nossas vibrações, mas também a evolução do planeta. Hoje, a Terra é um planeta de provas e expiações. Para que ela se torne um planeta de regeneração
e depois um mundo feliz e por fim um mundo perfeito. Para a Terra realizar esse caminho, todos nós que estamos encarnados aqui, nós temos de dar a nossa contribuição. E se nós não dermos a nossa contribuição, se nós ficarmos para trás, em algum momento não poderemos mais reencarnar na Terra melhorada. Seremos deslocados para um planeta adequado à nossa teimosia em não melhorar. Da mesma maneira, quando vivemos muito bem a nossa jornada e cumprindo até mais do que o combinado e evoluímos bastante, podemos também reencarnar num outro planeta, num planeta melhor. Enfim, os planetas eles são solidários entre si e a gente reencarna onde existem as condições necessárias para a nossa evolução. Então, aprender a servir é algo que muito nos interessa. Vamos nos lembrar de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Naquela época, só os escravos gentios, ou seja, os escravos que não eram judeus, e as mulheres lavavam os pés das pessoas. As mulheres e os escravos gentios eram os menos respeitados naquela sociedade. E o que faz Jesus? Lava os pés dos apóstolos, faz um ato extremamente humilhante naquela sociedade. Portanto, a humildade nos engrandece. Por isso, não existe tarefa menor, não existe trabalho inútil ou inferior. Tudo colabora para o bem de todos, tudo tem a sua importância. Nós não podemos tratar com diferença uma pessoa que, de acordo com os preconceitos da Terra, possui um trabalho humilde, porque até Jesus, o maior dos maiores, lavou os pés dos apóstolos. Entre outros 1000 gestos de humildade, né? A vida toda de Jesus foi um exemplo de humildade. E começa Emmanuel refletindo sobre esse trecho do Evangelho. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Quer dizer, na natureza tudo trabalha, tudo serve, isso é o normal, faz parte da lei divina. Continua Emmanuel. Os olhos atilados é atentos, cumpridor das suas obrigações também. Então, os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores, quer dizer, nas mais fáceis de compreender, nas mais simples manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes, quer dizer, trocando, os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se, quer dizer, conclui-se, de semelhante luta, que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Então, quando analisamos a natureza, nós vemos que tudo nela serve, tudo trabalha, tudo tem um propósito, tudo está interligado, tudo se serve de algo e tudo serve a algo. O espírito de serviço está inscrito na lei de Deus, basta analisar a natureza. Segue Emmanuel. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se.
Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo novos trilhos. Que trecho incrível! Quem é servido o tempo todo não sabe agir sozinho em situação alguma, não sabe se virar, não sabe ajudar, é um escravo da ajuda dos outros, é um escravo da preguiça, do mando, da prepotência. Já quem serve pelo prazer de ser útil, além de evoluir, aprender, crescer, também encontra dentro de si a solução dos problemas. Essa pessoa tem recursos para resolver os problemas da vida, recursos que ela juntou, ajudando as pessoas, aprendendo aqui e ali, criando uma afeição aqui, uma amizade ali, atraindo a simpatia dos bons espíritos, etc. Servindo, ela é rica; sendo servida, ela é pobre, mimada, irritada. Quando alguém não lhe obedece, nossa, a casa cai, né? Ela tem poucos recursos para se movimentar bem no mundo. Ser servido é ser escravo. Servir por livre e espontânea vontade, é claro, não por uma escravidão imposta, que isso não está nas leis de Deus. Servir de boa vontade é ser livre. Continua o texto. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Improvisar a alegria ao nosso redor. Ajudar os semelhantes é coisa que o espírita, que todos nós, né, devemos fazer sempre, não apenas numa atividade de voluntariado, por exemplo, não. Uma senhora na sua casa, vendo sua novela, tricotando uma manta de lã para um bebê necessitado, está improvisando alegria ao seu redor. Quem se oferece para carregar uma sacola de um idoso, quem vê alguém derrubar algo na rua e chama, oi fulano, você deixou cair, pega aquilo do chão, entrega para a pessoa, está improvisando alegria ao seu redor. Quem limpa a sua casa, quem faz uma comida, quem lê uma história para uma criança, está criando alegria ao redor. Servir é algo que nós podemos fazer o tempo todo e com alegria. É fácil encontrar essa alegria de servir? Se a gente quebrar o nosso egoísmo, é sim. Se a gente tentar. Porque depois que a gente ajuda alguém ou faz alguma coisa boa pelo próximo, a gente sente um bem-estar tão grande, uma sensação de dever cumprido, a gente se sente em harmonia com Deus e aí é tão bom. Então, vamos nos esforçar para quebrar as correntes do nosso egoísmo, porque é isso que nos impede de sentir essa alegria de servir. E termina Emmanuel dizendo, se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Quem é servido fica ali parado na vida, feito um parasita. Já quem serve, prossegue, evolui, cresce, se ilumina. E essa escolha de servir é de todos os momentos, é um exercício constante. Quando alguém pede alguma coisa para a gente, é importante analisar como a gente reage. Por exemplo, nós estamos quase chegando em casa, a 5 passos da porta, depois de um dia duro de trabalho, quando nosso filho ou nossa filha manda uma mensagem assim, mãe, traz um remédio para dor de cabeça? E a farmácia fica a 2 quarteirões de distância, lá em cima, é uma ladeira, tem que subir a ladeira. Qual a nossa primeira reação numa situação dessa? A gente é invadida pela alegria de servir. Ai, que bom, olha, posso ajudar, uma oportunidade de trabalhar, de servir, de ajudar meu filho, minha filha. Ou a gente acha aquilo um aborrecimento e revira os olhos para cima e pensa, ai meu Deus, que coisa chata. Ora, se quando alguém pede alguma coisa a gente não gosta,
Imagina então se a gente vai servir de boa vontade a alguém ou a uma causa, a um voluntariado sem que ninguém peça. Não vai, né? Então, cada vez que alguém nos pedir algo, em vez de virarmos os olhinhos para o céu e reclamarmos, vamos tentar sentir alegria. Como é que a gente treina um sentimento? Usando a nossa força de vontade, nossa inteligência, para reagir de forma diferente quando alguém nos pedir algo e também tomando a iniciativa em ajudar. Então vamos treinar a alegria de servir. De tanto treinar, vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar fazer força, usar o raciocínio, usar a força de vontade para mudar a nossa reação. Vai chegar uma hora que nós vamos reagir já de uma vez, logo de cara, sentindo a alegria de poder ajudar. Mas é preciso treinar essa reação todos os dias, forçá-la, parar e dizer não, eu não vou ficar irritado com isso. Imagina uma oportunidade de ajudar, de servir e tal. Vou sentir essa alegria. No livro Pão Nosso, a mensagem número 4 fala da arte de servir. Em alguns livros, o título está antes de servir, mas pelo conteúdo da mensagem, nós vemos que o título certo é A Arte de Servir. Ela começa com o mesmo trecho que nós já vimos, que Jesus veio para servir e não para ser servido. E aí o texto começa assim: em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. Então, a gente já sabe que a disposição de servir é uma ótima companhia e que esse espírito de serviço está presente em toda a natureza. As pedras servem, as plantas servem, os animais servem, os bons espíritos servem, Jesus serve, até Deus serve. Até Deus, a quem todos nos submetemos e a quem devemos servir, até Ele cria incessantemente, trabalha sem parar. Trabalha para Ele mesmo? Não, Deus trabalha por nós, por toda a sua criação. Portanto, Ele serve a sua criação, embora, repito, nosso dever como seus filhos é obedecê-lo, respeitá-lo, submetermos-nos à sua vontade. Deus criou leis eternas e imutáveis. O universo e toda a criação estão submetidos a essas leis, tudo bem. Mas isso não significa que Deus está descansando, está ausente, que Ele deixa tudo por conta da lei de ação e reação. Não é assim. Ele atua nas nossas vidas, nas vidas dos vermes e dos anjos, dos pedregulhos e dos planetas, todos os dias. Deus está sempre ativo. E nós? Vamos continuar resistindo à alegria de servir, nos opondo a esse movimento natural da vida? Continua Emmanuel. O Pai ofereceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte ou semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, Deus nos permite habitar
esse planeta maravilhoso, com tantos recursos naturais úteis e belíssimos. Se eles estão sendo destruídos, é por ação da ganância do homem, não de Deus. Deus nos entregou um planeta extraordinário. Nós estamos nos servindo dignamente do planeta e servindo-o com proteção e amor? Não. Emmanuel dá como exemplo a pólvora, que foi inventada pelos chineses muitos séculos antes de Cristo e que pode ser usada positivamente como um agente de detonação de explosivos em pedreiras, em mineração, em construção de estradas. O que fez o homem com ela, fez dela também um instrumento de guerra, de morte do semelhante. Deus nos deu inteligência para proteger a natureza e o próximo, para usar os recursos da terra com respeito, com equilíbrio, e não para que nós nos tornemos esses gafanhotos humanos devastando o planeta. E cada um de nós tem a sua responsabilidade. Ah, mas eu moro na cidade, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou dono de fábrica, eu não trabalho na lavoura, eu não tenho nada a ver com isso. Não é verdade. A nossa responsabilidade começa quando a gente recicla o lixo, quando não joga lixo na rua, quando escolhe bem os produtos que vai comprar, privilegiando o mais que possível dentro do nosso orçamento, é claro, marcas que tratam os animais e a natureza com respeito. Por exemplo, aqui em Portugal, onde eu estou, existe uma marca de leite bem fácil de achar, que vem de vacas que ficam soltas no pasto 365 dias no ano. Elas passam pelas baias para a retirada do leite, que é feito de forma eletrônica, e ficam o tempo todo no pasto. E existem também outras marcas de leite em que as vacas ficam a vida toda confinadas em espaços minúsculos, em que elas nem podem se mexer. Existem ovos também, que vêm de galinhas que vivem soltas e ovos de galinhas confinadas. Quais produtos nós escolhemos? Ah, mas produtos orgânicos são mais caros, é verdade. Mas se o nosso orçamento permite fazer pelo menos algumas escolhas conscientes, vamos fazer. Isso também é uma responsabilidade ecológica, é servir a natureza. Termina Emmanuel dizendo: não olvidemos, olvidar é esquecer. Então, não esqueçamos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos. Ninguém serviu mais do que Jesus. E se ele passou a sua vida aqui servindo e segue servindo no plano espiritual, por que nós haveríamos de cruzar os braços? Não treinar em nós a alegria de servir é estacionar na evolução, é estacionar na paz que podemos sentir, na alegria que podemos sentir, no bem que podemos espalhar. E em qualquer circunstância nós podemos fazer isso. Uma enxada ou uma caçarola já são ótimos pontos de início, uma agulha e uma linha também, né? Uma agulha de tricô e uma lã também. E mesmo que não se possa fazer nada fisicamente por estar doente, podemos orar, podemos conversar, alegrar o próximo com as nossas palavras. Sempre há algo que podemos fazer. Vamos lá? Vamos cumprir nossas pequenas tarefas do dia a dia com ânimo firme. Se tivermos possibilidade, vamos colaborar com o trabalho voluntário, algumas horas por semana, algum trabalho manual que se faça em casa, algum trabalho que se possa ajudar alguém necessitado, mesmo que seja doar também algum dinheiro, enfim, o que nós pudermos fazer, orar. E como um exercício contínuo,
cada vez que alguém nos pedir um favor, em vez de ficarmos irritados, praguejando, vamos parar, interromper a irritação e pensar: essa é uma oportunidade de servir, eu tenho de encará-la com alegria. Então, meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui com muita saudade e vamos em frente com confiança e alegria de servir.